Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a este 10º dia do nosso propósito, do nosso jejum. Eu estou muito animado porque falta pouco para nós terminarmos, então, este jejum de 21 dias. Já chegamos no 10º dia. Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus por você estar engajado nisso e eu quero já te encorajar a você, primeiramente, se inscrever neste canal, se você ainda não é inscrito, e ativar as notificações. E também lembrando que você tem que regar esse jejum com muita oração e palavra de Deus. Eu quero, assim como nas outras vezes, edificar a sua vida com essa curta mensagem. Eu já havia falado que esses vídeos eles não seriam todos eles com o mesmo tempo, então tem vídeos que estão mais curtos, outros um pouquinho maior, mas o propósito é realmente edificar a sua vida com uma ministração, e aí após isso você ter o seu momento com Deus e de fato deixar o Senhor ministrar na sua vida. Eu quero falar hoje sobre a perda do primeiro amor. Veja, de acordo com a mensagem de Jesus na carta à igreja de Éfeso, a perda do primeiro amor não é uma questão apenas de relaxarmos no trabalho de Deus, pois o Senhor diz em Apocalipse capítulo 2, verso 2, eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Certamente você já ouviu uma ministração, se você é cristão, sobre a perda do primeiro amor. Está baseado ali em Apocalipse, no capítulo 2, quando nós vemos que, de fato, o Senhor tem algo contra essa igreja porque eles perderam o primeiro amor. Então, já quero começar dizendo que essa perda do primeiro amor não é porque eles pararam de fazer algo para Deus. Tanto é que no versículo 2 de Apocalipse 2, o Senhor está dizendo, eu conheço as tuas obras, o teu labor e a tua perseverança. Então, veja, labor, de acordo, com o dicionário Strong, é justamente um intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga. Este tipo de labor, seguido de perseverança por parte dos Efésios, não nos permite, então, concluirmos que eles tenham demonstrado alguma queda de produtividade. Então, veja, perder o primeiro amor não quer dizer que eles pararam de fazer algo para Deus. Perder o primeiro amor também não é enfrentar uma crise de desânimo ou aquele desejo de desistir. Uma vez também que o Senhor fala no versículo 3, dizendo que, na verdade, o Senhor está elogiando a persistência desses cristãos. O Senhor está dizendo assim, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Então veja, a perda do primeiro amor não é deixar de fazer algo para o Senhor, a perda do primeiro amor não é passar por uma crise de desânimo, a perda do primeiro amor também não pode ser vista como um momento de crise no trabalho ou na dedicação, uma vez que é algo que Deus tem contra nós. Em Apocalipse capítulo 2, 4 e 5, então o Senhor vai dizer, eu tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei, e se não, eu venho a ti e me moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, a perda do primeiro amor, na verdade, ela é uma queda. É chamada de pecado e necessita de arrependimento. Há muitos crentes que continuam se dedicando ao trabalho do Senhor, mas eles perderam a paixão. Eles fazem o que fazem por hábito, por rotina, por medo, pelo galardão, por quaisquer outros motivos, os quais, acompanhados daquele primeiro amor intenso, fariam todo sentido. Mas se não há mais o amor, agora não faz mais sentido. A queixa que o Senhor faz é o fato que esses crentes haviam abandonado o primeiro amor. Essa palavra, então, abandonar, quer dizer algo como enviar para um outro lugar, mandar embora ou partir. É como de um marido que divorcia da sua esposa, é enviar, deixar ir, abandonar, não interferir, negligenciar, deixar de lado uma dívida, desistir, não guardar mais. Partir, deixar alguém a fim de ir para outro lugar, desertar sem razão. Então essas expressões refletem não uma perda que possa ser denominada como sendo meramente um acidente. A pessoa está caminhando com Jesus e de repente, eu perdi o primeiro amor. Na verdade, é um ato voluntário de abandono, de descaso.
O Senhor Jesus tampouco está exortando esta igreja por não amarem mais. Não se tratava de uma ausência completa de amor, pois ainda havia um amor. No entanto, o amor deles havia perdido a sua intensidade e não era mais o amor que eu esperava encontrar neles. Veja que então a queixa de Jesus para a igreja de Éfeso é que eles perderam um coração ardente. Quando nós pegamos Atos dos Apóstolos, nós vemos que em Atos 2 foi o derramamento do Espírito. Em Atos 19, a cidade de Éfeso ela desfrutou de um grande e poderoso avivamento. Em Atos capítulo 19, nós vemos um derramamento do Espírito Santo de uma forma sobrenatural. Nós vemos que os efésios, eles queimavam os livros de bruxaria nas praças públicas. Então, houve de fato um grande avivamento. Porém, se passou então 50 anos depois, e nós vemos que estes que antes queimavam de amor por Jesus, na verdade deixaram de lado esse amor. Por que será que nós perdemos o primeiro amor? Por que perdemos, então? O primeiro amor ele é como um fogo. Se colocarmos lenha, ele fica mais inflamado. Contudo, se jogarmos água, ele se apaga. Falhamos por não alimentarmos o fogo e por permitirmos que outras coisas o apaguem. Muitas coisas contribuem para que o nosso amor pelo Senhor perca sua intensidade. No entanto, há 4 coisas que eu quero, nesse vídeo, falar sobre o porquê então perdemos o amor. Primeiro, o convívio com o pecado. Segundo, a falta de profundidade. Terceiro, a falta de tratamento. E, novamente, as distrações, que é algo que eu tenho falado constantemente durante essas ministrações. O convívio com o pecado. Mateus 24:12 vai dizer que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ao falar do convívio do pecado, ao invés do pecado em si, eu estou pretendendo estabelecer uma diferença importantíssima. É óbvio que quem vive no pecado, este já está distante de Deus. A ausência do primeiro amor é chamada de pecado, mas este pecado não é necessariamente ocasionado por um outro pecado na vida de quem sofreu esta perda. Muitas vezes essa frieza é gerada pelo convívio com o pecado dos outros. Em Mateus 24:12, que foi o texto que eu li, que fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, Jesus está se referindo aos pecados da sociedade em que nós vivemos. E devido à multiplicação desses pecados, à nossa volta, e não necessariamente em nossas vidas, nós passamos a conviver com algumas coisas que, ainda que não pratiquemos, passamos a tolerar. Nós temos que ter o cuidado de não nos acostumarmos com o pecado à nossa volta. Muitas vezes nós permitimos o pecado com os nossos, na nossa casa. Muitas vezes o enredo de filmes que nos proporcionam tanto entretenimento faz com que nos acostumemos com alguns valores contrários ao que pregamos. Então acabamos aceitando com naturalidade a imoralidade, a sensualidade, a violência. Ainda que não cedemos a esses pecados, nós na verdade estamos convivendo com eles. Então nós precisamos urgentemente agir de uma forma que o pecado em nossa volta não possa, que a gente não se sinta mais confortável com ele. Veja, a palavra do Senhor vai dizer em Efésios 5:11, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponha-nas à luz. 1 Coríntios capítulo 5, verso 11, a palavra de Deus diz, mas agora estou escrevendo que não devem se associar se com qualquer que dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão, com tais pessoas vocês nem devem comer. Entenda que o que a palavra de Deus está dizendo não é que você não vai ter relacionamentos com pessoas que não professam a mesma fé que você. Na verdade, está dizendo sobre conviver com os pecados em sua volta e entender isso como algo natural, como algo normal. É aí, então, que pode ter uma seta do diabo, onde o primeiro amor seja abandonado. Segundo ponto é a falta de profundidade. Muitas vezes o que contribui para o esfriamento do nosso amor pelo Senhor é a nossa falta de profundidade na vida cristã. Há muitas pessoas que vivem superficialmente o seu relacionamento com Jesus. E Jesus fala sobre isso na parábola do semeador. Ele fala que uma semente caiu num solo pedregoso. E o resultado é uma planta que brota depressa, mas não desenvolve profundidade, porque a sua raiz não consegue penetrar profundamente no solo que não tem muita terra, tornando-se assim superficial. Veja, o risco que esta planta corre é pelo fato de que ela se desenvolveu na superfície. É que quando sai então o sol,
A figura do calor, então, das provações, ela pode morrer rapidamente. Lucas 8,13 diz: aqui caiu sobre a pedra são os que ouvindo a palavra recebem com grande alegria, só que eles não têm raízes. Creem apenas por algum tempo e na hora da provação eles se desviam. O segredo de não nos afastarmos então do Senhor, nem perdermos essa alegria ou primeiro amor, é o desenvolvimento da profundidade da nossa vida espiritual. Muitos cristãos vivem de culto a culto, de evento a evento, de movimento a movimento. E, na verdade, o que o Senhor quer conosco é um relacionamento diário. A questão da profundidade nas coisas espirituais é aplicada não somente em nossa vida com Deus, mas também nos que servem a Satanás. Na carta à igreja de Tiatira, no Apocalipse, o Senhor Jesus elogiou os que não conheceram as profundezas de Satanás. Apocalipse 2, 24 e 25. Diz assim: mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não a conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes retende-o até que eu venha. Veja, o mesmo princípio de profundidade que se aplica à vida espiritual de quem encontra ou quem está no reino de Deus, também se aplica a quem está no reino das trevas. Se quem vive no engano do reino das trevas chega a desenvolver uma profundidade nesta caminhada que leva a uma perdição, então nós que conhecemos a verdade não podemos nos relacionar com esta verdade de um modo meramente superficial. Na verdade, nós precisamos então desenvolver raízes profundas com o Senhor. O terceiro ponto que nos faz perder o primeiro amor é a falta de tratamento. A palavra de Deus em Lucas 8,7, também na parábola do semeador, vai dizer assim: outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, sufocaram a palavra. Os espinhos não pareciam ser tão comprometedores, porque eles eram pequenos. E justamente por não parecerem perigosos, eles não foram arrancados. Depois eles cresceram, sufocaram a semente da palavra de Deus, abortando assim o propósito divino da frutificação. Áreas que não são tratadas em nossas vidas, talvez não pareçam tão nocivas hoje, mas serão justamente áreas que poderão nos sufocar na fé e no amor ao Senhor posteriormente. A queda espiritual nunca é um ato instantâneo ou imediato. É um processo que envolve repetidas negligências da nossa parte. E são estas mesmas inocentes negligências que nos vencerão depois. Por isso nós devemos dar mais atenção às áreas que precisam ser trabalhadas em nossa vida. E o quarto e último ponto são as distrações. Diferentemente do cristão que está travando uma luta contra o pecado, o cristão que costuma ser enredado pelas distrações é, via de regra, alguém que não tem cedido ao pecado, mas perde o alvo, ao distrair-se com coisas que talvez sejam mesmo lícitas, mas roubam-lhe o foco. A Bíblia diz que quando Moisés foi ao Egito com uma mensagem de libertação, o faraó aumentou o trabalho do povo para que eles se esquecessem da ideia da adoração a Deus. Isso está lá em Êxodo capítulo 5, 5 ao 9. Veja, essa é uma das estratégias de Satanás, que ele tenta aplicar contra os cristãos hoje. Faraó, então, na tipologia bíblica, é uma figura do diabo, o nosso, então, opressor, tirano, de quem, de fato, Deus nos libertou. Hoje em dia, há muitas pessoas que se envolvem tanto nos seus trabalhos e negócios que não têm tempo sequer de se lembrar de buscar a Deus. Então, aquilo que nós estamos vendo numa reprodução aqui do Antigo Testamento, na verdade, é uma realidade espiritual dos nossos dias. Já na antiga aliança, Deus já exigia um dia semanal de descanso, onde as pessoas não somente paravam de trabalhar, mas também usavam este tempo para buscar e adorar o Senhor. Veja, se até na antiga aliança o Senhor já estava ensinando sobre priorizar a Ele e buscá-lo, quanto mais agora que nós temos o Espírito Santo em nós. Até mesmo o nosso serviço prestado ao Senhor, pode se tornar uma distração. Veja, os irmãos de Éfeso, eles perderam justamente o seu primeiro amor, ainda que não tivessem parado de trabalhar para o Senhor. Então, aquilo que eu quero falar hoje é que existe um caminho de proteção do nosso amor para o Senhor. E qual é esse caminho? É o caminho de volta. O caminho de volta é o caminho da restauração. Foi o próprio Senhor Jesus que propôs o caminho da restauração. Ainda que você está vivendo hoje e talvez o seu coração não está mais batendo como batia antigamente, no sentido do amor para com o Senhor. A palavra de Deus é: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, volte à prática das primeiras obras. Então, Cristo mencionou aqui 3 passos
que nós devemos dar a fim de voltarmos então ao primeiro amor? Primeiro é lembra-te, segundo arrependa-te, terceiro volte à prática das primeiras obras. O primeiro passo então é um ato de recordação, de lembrança do tempo anterior à perda do primeiro amor. É quando você vai de fato lembrar de como era a sua comunhão com o Senhor. Lamentações vai dizer no capítulo 3, 21, eu quero trazer na memória o que me pode dar esperança. Algumas lembranças têm o poder de produzir em nós um caminho de restauração. Veja, é isso que o Senhor quer fazer conosco. Lembra-te daquilo que você viveu antes da queda. E agora não somente lembra-te, mas se arrependa. Essa é exatamente a segunda atitude que Jesus pediu aos irmãos de Éfeso e hoje ele também fala conosco. Não é só ter saudade do tempo que você viveu com o Senhor, de como que as coisas eram. É verdade que nós precisamos então sentir a dor por termos perdido o nosso primeiro amor. Nós precisamos lamentar, chorar e clamar pelo perdão de Deus. É imperativo reconhecer que a perda do primeiro amor é mais do que um desânimo ou qualquer outra crise emocional. É um pecado. E esse pecado então precisa ser confessado. Veja, o que o Senhor quer é que além então de lembrar, a gente se arrependa, mas também o que o Senhor quer é que voltemos então a amá-lo, volte às práticas das primeiras obras, onde de fato tudo o que era mais importante era não somente o que você já viveu, mas o que você também gostaria de viver com o Senhor. Não é somente as lembranças do passado, mas também as experiências novas. Nós temos que então voltar e fazer o que nós abandonamos. Essas primeiras obras que Cristo se refere não são o primeiro amor em si, mas estão completamente atreladas a ele. É uma forma então de expressarmos e alimentarmos o nosso primeiro amor. Elas têm a ver com a forma pela qual o buscávamos e também a maneira como o servíamos. Eu quero te encorajar, meus irmãos, a você lembrar de como era a sua comunhão com o Senhor e que nesta ministração você possa de fato lembrar de como que era, se arrepender, mas principalmente voltar. Eu quero que ao decorrer então desse período de jejum que nós estamos, que você agora comece a pensar no seu relacionamento com o Senhor. Como que você está? Como que o seu coração está batendo no sentido do teu amor para com Deus? Será que existe um coração ardente, apaixonado pelo Senhor? Ou você, ainda que jejuando, você sabe que você não está no nível que o Senhor quer que você esteja? Então, diante de tudo isso, é interessante demais você agora fazer exatamente aquilo que a palavra do Senhor fala. Lembra-te, arrependa-te e volte. Ao decorrer agora dos próximos dias, eu vou entrar ministrando sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? A comunhão do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. Vão ser alguns dias falando somente sobre o Espírito Santo. Mas antes de chegar nesse tema, eu quero encorajar você a aquecer o seu coração, a ligar as turbinas de novo, a pisar no acelerador e começar a dizer: Senhor, faz outra vez, como na primeira vez. Que Deus abençoe grandemente a sua vida nesse dia e lembre de ter o seu tempo com Deus. Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a vida dos meus irmãos. Acende, Senhor, a chama que um dia estava queimando por Ti, Jesus. Em nome de Jesus, eu oro para que essa chama, Senhor, possa ser cada vez mais intensa e que, Senhor, venha se alastrar, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu fogo, Espírito Santo, que a Sua unção possa agora entrar em cada coração. Visita cada pessoa agora, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.